Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre pingadeira em peitoril de janela. Eu tinha apresentado para vocês preliminarmente esses detalhes de pingadeira numa norma técnica ABNT. Todavia, isso não é uma evidência de que é obrigatório pingadeira. Vamos ver a norma. Essa norma aqui é a norma 6492, que trata de representação de projetos de arquitetura. Então, infelizmente, é apenas um exemplo de como fazer um detalhe de projeto de pingadeira. Ela não está exigindo que a pingadeira seja colocada. Fora a pegadinha, vamos ao que interessa. A primeira norma que deveria ser consultada para analisar isso é a 10.821, todas as partes, né, que é a norma de esquadrias. Chegando lá, a gente consegue identificar requisitos para inclinação do peitoril, porém não existe nenhuma prescrição que indique qualquer informação sobre a necessidade da colocação de um lacrimal ou pingadeira. Então essa norma não exige. Muita gente acaba falando sobre a norma de desempenho, né? Falando que ela obriga a instalação, enfim. Mas se a gente analisar, então a gente vem aqui na parte 4, que fala de vedações verticais externas. Vamos aqui para o requisito 10 de estanqueidade. Daí a gente vem aqui em premissas de projeto. Daí está escrito: o projeto deve indicar os detalhes construtivos para as interfaces e juntas entre componentes a fim de facilitar o escoamento de água e evitar sua penetração no interior da edificação. Estes detalhes devem levar em consideração as solicitações a que os componentes de vedação externa estarão sujeitos durante a vida útil do projeto. Bom, isto é um requisito que é possível enquadrar a pingadeira nele, certo? Só que eu também consigo enquadrar outras configurações de detalhes construtivos que também se enquadram nesse requisito. Então, eu não posso utilizar essa premissa de projeto como um argumento de que é obrigatório, né? Então, o que é obrigado é que é necessário. E a pingadeira, se existe outra alternativa para ser colocada nas interfaces que atendam esse mesmo requisito, não é uma coisa necessária. Tudo bem? Então isso é muito importante de ser esclarecido. Obviamente que a pingadeira ela vai cortar o fluxo de água e reduzir a probabilidade de infiltração, dado que ela diminui a incidência, volume e pressão de água nas interfaces, certo? Mas o que garante, o elemento garantidor da estanqueidade não é a pingadeira em si. Tudo bem? O que a norma está pedindo de modo global é a estanqueidade da vedação. Ok? Então, se você colocar, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, a janela de um carro, a janela de um avião, não existe nenhum tipo de peitoril e não existe infiltração de água. Certo? O que eu quero, então, como atendimento de uma necessidade é que a água não entre. Certo? E daí tem um aspecto secundário, que é a questão da sujidade da fachada. Todavia, não é abarcado pelo requisito normativo de desempenho, que está falando apenas em estanqueidade. Se a gente tentar encaixar em durabilidade, também não existe isso. Aqui em durabilidade, a gente tem requisitos de ação de choque térmico, ou seja, não. Requisito 14.2, manter a capacidade funcional e as características estéticas, ambas compatíveis com o envelhecimento natural dos materiais durante a vida útil. Novamente, aqui a gente poderia falar, a pingadeira se encaixa nisso, né? Então, com a pingadeira eu consigo atender essa prescrição normativa. Todavia, se você pensar e falar, também é possível conseguir de outra forma, logo isso não é uma prescrição obrigatória. Principalmente dado que aqui para a verificação do atendimento deste requisito, lembrando que requisito não é possível de ser analisado objetivamente, eu tenho que partir para o critério, e o critério é apresentar vida útil de projeto igual ou superior aos períodos de tal.
né, submetidas a manutenções. Método de avaliação: verificar o atendimento dos prazos do anexo C e realização das intervenções constantes no manual. Premissa de projeto: mencionar prazo de substituição e manutenção periódicas para os componentes que apresentem vida útil de projeto menor que as estabelecidas na fachada. Logo, apesar de eu conseguir encaixar a pingadeira neste requisito de durabilidade, o método de avaliação ele não te dá nenhum balizamento para verificação disso, certo? Lembrando, então, se você não sabe a diferença entre requisito e critério dentro da norma de desempenho, você precisa ler o meu artigo sobre normas de desempenho lá no Raciocínio Diagnóstico no LinkedIn, tá bom? Mas, para não frustrá-los, vamos mostrar uma norma que exige objetivamente pingadeira. NBR 6118, projetos de estrutura de concreto, no item drenagem 7.2, subitem 724, fala: todos os topos de platibandas paredes devem ser protegidos. Todos os beirais devem ter pingadeiras e os encontros em diferentes níveis devem ser protegidos por rufos. Todavia, isso aqui é aplicável exclusivamente para estruturas de concreto armado. Então, se a sua vedação não for concreto armado, esse requisito não se aplica. Bom, quem tem dúvida se parede de concreto como vedação se aplica esse requisito, já que ela tem uma norma específica, a 16055, vamos ver aqui, durabilidade, item 6. Diretrizes para durabilidade de estrutura de parede de concreto aplicam-se os requisitos da NBR 6118. Logo, pingadeiras são obrigatórias exclusivamente em estruturas de concreto armado, certo? Nos outros casos é possível, com recursos e prescrições normativas, adotar outros tipos de soluções se existirem. Tudo bem? Espero que tenha esclarecido de forma objetiva, clara, a todos vocês.